melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia para advogados. Eu sou o Gabriel Magalhães. E eu sou a Júlia Rezende. Sejam bem-vindos ao Lawyer to Lawyer da Freeló. Olá, advogados, olá, advogadas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Lawyer to Lawyer da Freeló. Hoje o tema é como a gente cria uma equipe de alta performance para o seu escritório de advocacia. E hoje eu estou aqui com o Gabriel, né? Eu sou a Júlia, para quem ainda não me conhece. E estamos aqui hoje para falar sobre esse tema, sobre esse desafio, que é reter talentos, atrair talentos para o escritório e criar uma equipe que realmente tenha uma boa performance ali e entregue bastante resultado. Eu tava lembrando, para gravar esse conteúdo de hoje, tava conversando com um empreendedor, que ele falou comigo o seguinte: tô comprando umas vacas agora, porque agora vou investir em gado. Porque mexer com vaca é muito mais fácil do que mexer com gente. E Verdade. Mexer com gente é difícil. Eu acho que hoje a gente vai falar bastante sobre isso. Temos o desafio aqui na Freeló de atrair talentos, de reter talentos. Trabalhamos bastante com isso. Acho que toda empresa, né? Toda empresa. E ajudamos bastante também os nossos... A gente vê também vários clientes nossos aqui com esse desafio. Escuto muito assim, escritórios falando assim: Gabriel, eu tô de saco cheio. Cansei de gente incompetente. Tem gente que sobe o tom, às vezes, falando, e eu até entendo, porque é muito frustrante, né? Tem a questão do desafio das gerações, diferentes gerações trabalhando juntos. E também tem a questão de falta de compromisso de algumas pessoas, mas também tem a questão de que, às vezes, o escritório não entende o advogado e os advogados ficam desmotivados. Então, tem os dois lados da moeda ali. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Acabei não me apresentando, eu sou o Gabriel, para quem ainda não me conhece, eu sou advogado, sou um dos fundadores da Freeló. Esse é um dos temas que eu mais gosto de conversar. Pessoas é uma das minhas grandes paixões. E eu acredito muito que em um modelo de empresa, onde a gente consegue ter as pessoas mais motivadas com a gente, porque a gente ter, sabe, a pessoa que fica ali cumprindo horário, aquele negócio, aquele medo que a gente tem do chefe, o chefe também meio que desconfiado da pessoa. Isso não é legal para ninguém, né? O chefe fica puto da vida, a pessoa também fica desmotivada. Então, o que a gente pode fazer de diferente para a gente atrair, reter talentos, criar uma equipe de alta performance mesmo no seu escritório? Isso que é o tema de hoje. Antes da gente começar, só lembrando de quem ainda quem tá aqui com a gente já, outros episódios, ou quem chegou hoje, mas ainda não assinou a nossa newsletter, ela tá aqui na descrição do episódio, em qualquer canal que você esteja consumindo esse conteúdo. E nessa newsletter a gente sempre traz conteúdos complementares aos temas do podcast e novidades também do mercado jurídico. Todas as sextas-feiras, gente, tá muito Isso. legal. A gente vai sempre aprendendo, é sempre um exercício muito legal fazer essa curadoria de conteúdos para vocês. Mas se você acredita no modelo de advocacia que a Freeló propõe aqui, é a melhor coisa que você poderia fazer, com certeza, é se inscrever na newsletter. Se está gostando dos episódios, também vai gostar da newsletter. Depois passa o feedback pra gente. É isso, exatamente. Inclusive, eu fiquei super feliz que eu comecei a receber alguns e-mails de algumas pessoas que me mandaram. Eu nem sei se eu divulguei o meu e-mail aqui, mas querendo, podem me enviar gabriel@freeló.work e o da Júlia é julia@freeló.work. Recebi alguns ouvintes dando sugestões, críticas, elogiando alguns episódios. Pra gente é bem legal. Podem falar com a gente por e-mail. Também vocês podem falar com a gente no Instagram, fala com a gente no freeló.work, marca a gente lá. A gente ficou um tempo assim com o Instagram um pouquinho em segundo plano, porque a gente estava muito focado nos podcasts, no YouTube, nessa produção contínua aqui com vocês. Mas agora a gente está voltando a deixar o Instagram cada vez mais ativo. Inclusive, em breve a gente vai falar aqui de redes sociais e como que a gente vê essa estratégia aqui na Freeló. Mas falem com a gente, essa troca é bem legal. E na quarta temporada até então, só tá eu e a Júlia aqui conversando, né? Não sei se vocês estão gostando pelos feedbacks, mas tá faltando algumas pessoas. E a gente vai começar a trazer alguns convidados aqui novamente nos próximos episódios. Se você quer participar aqui, se você conhece alguém, manda uma mensagem pra gente. Preferencialmente, a gente vai convidar pessoas aqui de Belo Horizonte pra gente gravar presencial,
mas a gente também tá com uma estrutura bem legal pra gente ficar aqui gravando presencial e ter um convidado remoto também. A gente vai sentindo juntos e vocês vão dando os feedbacks pra gente. É isso. E acho que para a gente começar, né, o tema de hoje sobre como criar realmente essa equipe de alta performance para o escritório, o primeiro passo, né, é essa fase de definição de escopo das vagas no momento de contratação, assim. Eu acho que até pra definir, desculpa eu te interromper, Ju, acho que Aham, até pra definir esse escopo, acho que assim, o que tá dando errado no escritório, assim? sim, A gente tem que entender, assim, qual que tá sendo... Na verdade, talvez não tá dando errado exatamente, mas, assim, 99% dos escritórios que eu vejo tem algum problema de pessoas. sim, Ou alta rotatividade, ou pessoas desmotivadas, ou pessoas que não são capacitadas, que não conseguem desafogar, que tudo depende do sócio. Qual que são os problemas e o que você acha que está acontecendo aí no seu sim. escritório para esses problemas estarem acontecendo? E dentre as coisas mais problemáticas, quais são elas? Sei lá, não tem ninguém com a capacidade jurídica em tributário, ou em trabalhista, em previdenciário, em civil. E isso Ou faz com que eu então tenha que preciso revisar de tudo. Ou então preciso de pessoas menos dependentes, né, que sejam mais sêniores, mais, né, que tenham uma experiência de liderar equipes, por exemplo. Eu cansei de treinar advogado. Cansei de Exato. ensinar tudo. Eu fico aqui treinando a pessoa 6 meses, ela fica comigo, depois sai embora, vai embora. E aí não volta, eu gastei 6 meses à toa, e aí agora eu repito o processo. E aí, quando a pessoa tá começando a pegar o meu jeito, aí vai embora e vai para outro escritório, ou fundo do seu próprio escritório. É, E aí, às vezes, o que acontece, assim, na nossa cabeça, e é natural isso. A gente acha que, tipo assim, a culpa é do advogado. Poxa, o advogado tá desorganizado, o advogado descumpre prazo. E uma coisa que a Sim, gente até repete aqui algumas vezes, muitas vezes, talvez a causa raiz do problema, ela não é exatamente a essa. pessoa, Não né? pode ser a pessoa, porque talvez você errou, mas talvez toda a condução da contratação da pessoa também foi errada. E aí, com falta de clareza, a pessoa não desempenhou o que você buscava, até porque nem você parou para refletir exatamente o que você precisava. Sim. E acho que aí a gente entra justamente nesse ponto, né, de definição do que é necessário para aquela vaga. E eu acho que nesse momento, muito mais do que habilidade técnica, como a gente falou, é interessante você entender qual perfil de pessoa você está buscando para o seu escritório com base nesses problemas, né? Então, se o problema é que as pessoas estão dependendo muito dos sócios, eu vou procurar uma pessoa mais sênior, eu vou colocar como algum dos requisitos proatividade, e resolvedor de problemas, né, resolução de problemas, capacidade para isso. Então, assim, acho que essa definição, tanto do escopo técnico, caso seja algum desafio técnico também, mas também esse escopo comportamental, que acho que é o essencial, assim, quando a gente fala em cultura organizacional também. Eu gosto muito de pensar assim, o que tá fazendo seu cabelo pegar fogo hoje? Qual que é a dor, a grande dor do escritório? Por exemplo, a gente não tá conseguindo atender cliente bem. Então, você precisa de uma pessoa que goste de falar com o cliente, que consiga ter capacidade de conversar com os clientes e que te ajude nisso, por exemplo. Ou eu estou gastando muito tempo fazendo audiência, então preciso de uma pessoa que faça boas audiências e desenvolva os pontos bem. A gente tem diferentes formas de trazer talentos. Eu posso tentar trazer o Neymar para o meu time, para quem gosta de futebol, e eu vou tentar pegar uma pessoa super completa, que vai resolver todos os meus problemas. Então, eu vou pegar uma pessoa que bate falta bem, que dribla bem, que ataca bem, que dá passe bem, e que corre para volta ainda para marcar. E saindo da metáfora, indo pro escritório, eu quero uma pessoa que faça bom atendimento, que ajude na gestão, que seja simpática, que seja proativa, que vista a camisa, que chegue primeiro que todo mundo e vá embora por último, e que ainda tenha boa qualidade técnica. A gente pode buscar esse tipo de pessoa no mercado, e sempre é bom a gente ter um Neymar, 2 Neymares no time, mas às vezes é difícil. Por quê? Primeiro, é caro ter o Neymar ganha muito dinheiro, não sei quanto que ele ganha não, mas assim, o Neymar não precisa trabalhar, nem o bisneto do Neymar vai precisar de trabalhar. Então, trazer pessoas nesse nível é muito caro e nem todas as funções você precisa do Neymar. Então, eu acho que assim, Sim. eu acredito que todo escritório, todo sócio, ele precisa dessas pessoas
que são essas pessoas muito completas. Precisa de uma, talvez duas. Só que a gente tem que sempre colocar na ponta da balança o que a gente vai buscar. Se você tá querendo Neymar, mas você paga um jogador do Cruzeiro, eu sou torcedor do Cruzeiro, e a gente, no momento da gravação do podcast, tá difícil ser cruzeirense, mas eu espero que você que estiver escutando isso no futuro, 2024, 2025, traga ótimas notícias que o nosso Cruzeiro já voltou e tá maravilhoso. Mas hoje, talvez você tá querendo pagar um salário de jogador do Cruzeiro, tá esperando o Neymar e você joga todas essas atribuições pra pessoa. Ou então você tá pagando um Neymar, mas tá usando ele como um jogador do Cruzeiro. Então não tá fazendo sentido pro Neymar estar naquela posição. E ele vai falar: nossa, eu tô querendo outro desafio, né? Então, assim, na hora que a gente vai definir uma vaga pro nosso escritório, é natural a gente ser exigente. Só que, tipo, qual que é o orçamento que você tem hoje? Assim, eu acho que uma coisa assim, pra mim, uma coisa que o mentor trouxe pra gente é o seguinte. Uma pessoa que ganha X mil por mês, vamos supor, uma pessoa que ganha 5 mil por mês, ela tem a limitação de uma pessoa que recebe 5 mil por mês. Uma pessoa que ganha 10 mil por mês, ela tem a limitação de uma pessoa que ganha 10 mil por mês. Mas geralmente é maior do que a que ganha 5 mil por mês. Então você quer o Neymar, mas você tá querendo pagar pouco, você não vai ter o Neymar. Você vai ter uma pessoa, uma zona de pânico, com mais responsabilidade do que ela conseguiria entregar ali no escritório. E ela vai ficar infeliz, insatisfeita, sobrecarregada e ela não vai desempenhar do jeito que você busca. Então tem uma questão um pouco de gap salarial mesmo. Tem um ponto disso, tem outras coisas, mas Sim. dá para trazer talentos incríveis pro seu escritório que vão resolver sua vida, mas você vai ter que tirar a mão do bolso e trazer essa pessoa e abrir mão, talvez, de boa parte do seu lucro. Vou dar um exemplo. Aqui na Freeló, às vezes a gente busca esse tipo de pessoa no mercado, pessoas muito mais experientes do que a gente, inclusive, do que eu e a Júlia. Essas pessoas vão vir aqui, nós dois sócios da empresa, e vão ganhar mais do que a gente. E por quê? Porque a expectativa é que essas pessoas vão ser tão boas, vão ajudar tanto, que daqui a 2, 3 anos a empresa cresceu tanto por conta da contribuição delas, que aí daqui a pouco, tanto eu quanto o Júlio estaremos ganhando mais, quanto essa pessoa muito experiente. Sim. Então, eu gosto muito de entender isso. E, geralmente, então, na hora que a gente está buscando o escritório, para mim, um segredo na hora da gente construir uma vaga é a gente dividir as coisas em microetapas. Então, o que tá fazendo o seu cabelo pegar fogo? É petição, é atendimento, é audiência e tudo mais? Ao invés de a gente pegar o Neymar, vamos pegar uma pessoa que só sabe bater falta bem. Só sabe bater escanteio, só sabe fazer uma função muito bem. Então, olha, eu quero uma pessoa só para fazer petição. Por quê? Porque a pessoa que só vai fazer petição é mais fácil de você medir, é mais fácil de você nivelar a expectativa e é mais fácil dela se desenvolver. Porque ela só tem que masterizar um tipo de tarefa, ela não tem que masterizar várias outras coisas. E aí, se a gente consegue fazer isso, talvez com uma remuneração às vezes mais baixa, eu consigo resolver o meu problema da petição. E da mesma forma eu consigo resolver o meu problema da audiência. E aí talvez eu perceba que no fundo o Neymar pode ser eu ainda por mais um tempo e daqui a pouco, quando o escritório crescer, eu vou trazer outra pessoa. Não sei se ficou confuso, mas eu gosto muito de pensar assim, quanto mais você quebrar as tarefas e você colocar pessoas para fazerem coisas mais específicas e previsíveis, mais rápido elas vão performar. Eu gosto de dar o exemplo do McDonald's, que eu já dei para uma cliente nossa uma vez, trazendo esse tipo de analogia que eu tô trazendo. Quando a gente vai no McDonald's, por que o McDonald's, de certa forma, é eficiente? Porque tem uma pessoa que fica só no sorvete, tem uma pessoa que fica só na fritas, tem uma pessoa que fica só para entregar o hambúrguer, tem uma pessoa que fica só no caixa, tem uma pessoa que fica ali só para comprar ingredientes. Então, é tudo muito dividido. Né? Imagina se a mesma pessoa, se ele não tivesse essa divisão, e aí a mesma pessoa fosse caixa, fosse fritas, fosse hambúrguer e fosse compra de ingrediente. O que ia acontecer? Ela não ia conseguir ser tão boa quanto ela é fazendo uma coisa só. Sim. E acho que nesse sentido é até mais fácil conseguir um padrão só e conseguir a qualidade necessária, né? Essa performance necessária. E acho que, assim, e aí, faz sentido, né? Tipo, dividir essas vagas mesmo, até na forma de contratação, de acordo com os principais problemas, como você falou. E acho que reduz até a dificuldade de encontrar pessoas competentes para aquele tipo de atividade especificamente, né?
E eu, por exemplo, eu já trabalhei como estagiário em alguns escritórios. Também advoguei um tempo no escritório do meu pai, da minha família. E, assim, eu acho eu sei escrever petição, tudo mais, mas assim, eu tenho outras habilidades muito melhores do que isso. E eu acho que um erro que a gente tem no escritório, às vezes, é pegar a pessoa que é comunicativa, que pode inovar, pode fazer marketing, pode fazer vendas, colocar ela numa caixinha porque ela tá fazendo outra coisa, ela tá fazendo petição, fazendo recurso especial, e aí você vai falar assim, não, o Gabriel é ruim. E talvez eu seja, no seu ponto de vista mesmo, mas assim, se você também tá me colocando para fazer recurso especial, sendo que eu sou muito bom em outras coisas, que talvez eu sou até melhor do que o sócio do escritório, você tá basicamente perdendo a habilidade da pessoa que tá dentro do seu escritório. Sim. A gente fala muito de redes sociais hoje, pega essa geração nova aí e dá espaço para elas nessas redes sociais. Eles usam muito mais do que a gente. Talvez eles poderiam bombar isso e gerar mais cliente. E você fala que a pessoa é ruim porque ela não gosta de fazer, ela não é boa e talvez também não gosta de fazer algumas tarefas. Sim. Então, essa análise se a pessoa é boa ou ruim, ela tem que ser também de acordo com o perfil comportamental das pessoas também. Eu acho que isso ajuda. Sim, e sobre isso, né, de colocar a pessoa também para desenvolver as habilidades que são mais fortes nela, contribui muito para essa parte da retenção dessas pessoas no escritório, né? Porque se elas estão fazendo uma coisa que realmente favorece essa habilidade que elas têm, que elas gostam, isso faz com que elas acabem ficando mais tempo no escritório por essa liberdade de trabalhar com uma coisa que elas já são boas também, né? E aí eu vejo que é justamente isso, essa dificuldade de muitas vezes definir esse escopo da vaga melhor e acabar nessa situação de sempre ter que achar um Neymar. E às vezes, eu ia falar uma coisa engraçada. Às Agora vezes você vai ter que contar que eu fiquei curioso. eu ia falar. E às vezes é difícil você achar um Neymar Júnior. Tipo, porque muitas vezes a gente coloca várias habilidades e aí você ainda fala, eu quero um profissional júnior, que vai fazer várias coisas, mas Eu quero Neymar, eu vou pagar 2.500 por mês pro Neymar. Exatamente. É isso que eu quero. Aí é difícil, gente, não tem jeito. Exatamente. Então, acho que essa ideia realmente de dividir em vários tipos de vagas mais específicas é um ótimo caminho. E aí tem um outro ponto que, assim, antes da gente falar também da abertura de vaga, que inclusive é o primeiro ponto da nossa pauta que a gente tá fazendo um contexto, mas eu acho que é um contexto importante que vai fazer a gente avançar nos outros mais rápido. Antes de abrir a vaga, é importante a gente entender duas coisas. Eu preciso de ter esse talento aqui todos os dias dentro do escritório ou não necessariamente eu preciso de tê-lo todos os dias? Como assim? Tem vários estudos, né? Tem um estudo que a gente cita lá em vários artigos do nosso blog, da Talent, que é uma empresa de fora do país, falando que cada vez mais as empresas buscam ter acesso a talentos, não necessariamente adquirir o talento aqui para ele estar aqui comigo todos os dias. Isso acaba sendo mais barato, mais eficiente e permite com que as pessoas de dentro do escritório sejam mais estratégicas. Sim. Então, quando você quer ter acesso a talento e quando você precisa do talento no dia a dia aí do seu escritório. A Freeló, acho que grande parte de você sabe, né? A gente ajuda os escritórios a contratarem 7.000 advogados pelo preço de um. A gente basicamente é uma ferramenta de acesso a talentos. Ao invés de eu ter um advogado no meu escritório, eu tenho acesso a 7.000 e eu vou delegando essas petições ali para esses advogados de acordo com a minha necessidade. Nós somos um exemplo de uma forma de acesso a talentos que às vezes vai aliviar muita coisa. Sim. Porque eu posso acessar pessoas muito boas ali para fazer petições, que talvez não faria sentido nenhum contratar para o meu escritório, tanto por custo fixo, quanto porque eu não quero ter mais burocracia de pessoa. E aí eu passo esse operacional para essas pessoas aqui, e dentro do meu escritório eu vou criando uma cultura mais rígida, mais focada em coisas que eu busco, em pessoas que vão me ajudar, não só no peticionamento, mas também no atendimento a cliente, a marketing, a outras coisas. Então, assim, claro que a gente aqui tem um viés, a gente é suspeito, a gente tem uma filosofia, porque a gente acredita muito no modelo que a gente vê aqui na prática, dos 100 escritórios que estão com a gente. Então, a gente é enviesado a pensar que não faz tanto sentido a gente ficar tendo essa produção de peças toda interna,
sendo que a gente pode acessar talentos. Mas Sim. talvez, no seu ponto de vista, faça sentido você continuar tendo essa produção de peças internas e não tem problema. Mas eu acho que a essência é, antes de você abrir a vaga... Pense se tudo que você precisa estar internalizado na sua Exato. estrutura, porque querendo ou não, você trazer coisas, internalizar coisas no seu escritório, te traz um custo também, outros custos, E né? dor de cabeça, E gente. dor de cabeça. Cada pessoa a mais é o negócio que a gente falou lá da vaca lá no início. Você não Cada tá pessoa comprando a uma mais, vaca que vai ali e você vai ter. Eu não sei como funciona esse pessoal que compra gado. Eu sei que também esse negócio dá muito dinheiro. Mas eu não conheço tanto desse mercado, não. Mas você compra o gado ali, coloca a pessoa para cuidar e daqui a pouco ele vai valer mais dinheiro. Eu acho que deve ser mais ou menos assim. Uma coisa mais simples, o gado não vai ficar chateado com você, porque você tá sendo chato, que não tá nivelando a expectativa, não vai pedir demissão. Então, cada pessoa a mais que você traz é mais burocracia. E tem mais complexidade, né? E às vezes as pessoas a mais, elas até criam mais problema do que resolvem problemas. Então, às vezes você tá achando que contratar uma pessoa vai resolver o seu problema ali internamente, mas muitas vezes vai criar outros É. problemas, porque é isso. Tem todo esse trabalho de treinamento, que não é fácil, de nivelamento de expectativa, de gestão dessa pessoa e de toda essa organização ali. E eu tô lembrando que a gente estuda bastante o Y Combinator, que é a maior aceleradora de startups do mundo. E aí a gente tava com o desafio de contratar pessoa aqui na Freelon, né? E aí, tipo, vocês entraram num vídeo, assim, como contratar pessoas, quais são as dicas. E aí eles começam o vídeo, tipo assim, não contrata, não contrate. Primeira dica é não contrate. Reflita se você precisa, reflita se você não precisa. E eu acho que um pouco da lógica dessa ideia de, tipo, a gente ter cautela de contratar é essa questão de que cada contratação aumenta o custo fixo, aumenta a pressão do seu negócio e aumenta a complexidade. Tem um estudo que eu já vi também, esse eu não vou saber a fonte aqui de cabeça, mas é que a cada pessoa que entra no escritório, a complexidade da organização ela aumenta exponencialmente. Porque pense para vocês verem, se vocês têm 4 pessoas no escritório, por exemplo, vamos supor, eu, Júlio e mais 2 pessoas. A gente tem a relação do grupo como um todo, que são as 4 pessoas. Então, a gente tem a empresa como um todo, são as 4 pessoas. Mas eu posso ter uma relação individual com a Júlia. Eu posso ter uma relação individual com o João. E eu posso ter uma relação individual com o Ricardo. Assim como o Ricardo, eu e o João podemos ser de um grupo também dentro dessas pessoas. Sim. E aí, quando eu tenho 10, começa a ter vários grupinhos Esse aqui. cruzamento ali Tem um de cruzamento pessoas. exponencial. Então, as relações possíveis são exponenciais. O que acontece? Pode ser que tenha um grupo dos crossfiteiros. Pode ser que um aqui tenha um caso com o outro. Então, tem uma... É muito complicado. A complexidade, ela vai aumentando. E, assim, depende do que você quer pro seu escritório. Você quer essa complexidade de dor de cabeça ou não? Independentemente do seu caminho, não adianta fugir. É difícil você fazer tudo sozinho. Eu acho que você vai ter que trazer pessoas boas, mas quanto menos pessoas boas você precisar de trazer internamente, e se você puder trazer pessoas mais estratégicas, talvez até para ser sócias do seu escritório, e o operacional você deixar mais para as pessoas, tipo, de outsourcing, dessa parte mais de fora dentro do seu negócio, pode ser mais interessante. Total. Agora, beleza, passado esse parêntese inicial, agora eu tô refletindo, Gabriel precisa de contratar, a Júlia precisa de contratar. O que nós vamos fazer? E aí eu acho que entra bem essa parte da condução de um processo seletivo. Eu acho que a gente falou, né, uma parte já sobre isso, que eu acho que essa especificação das vagas de acordo com as funções de uma forma mais específica mesmo para cada tipo de atividade ou função que você tem no escritório, eu acho que ajuda já bastante a definir realmente essas expectativas, assim, em relação à contratação. Mas eu acho que uma coisa muito comum que a gente vê quando a gente vai analisar vagas dos escritórios é muitas vezes, assim, uma falta de detalhamento em relação às atividades que vão ser desempenhadas ali no escritório, para entender realmente, tipo, qual que é o tipo, né, de serviço que vai ser feito, se precisa de alguém que vai fazer audiência, sustentação oral ou não, se isso não é o foco no momento. E eu acredito que todos esses detalhes, né,
assim, existem estudos também que mostram o quanto que isso reduzem os custos da contratação e fazem com que você atinja pessoas que realmente estão interessadas naquele escopo ali. Então, eu acho que o primeiro passo seria isso. E eu acho que E dentro do... Pode falar, desculpa. uma coisa que eu vou até pedir pra Jéssica aqui do nosso marketing para colocar para vocês é o painel de vagas da Freeló. Vamos deixar aqui na descrição do conteúdo para vocês analisarem, porque a gente está passando por isso, a gente está com 7 vagas em aberto aqui agora e passamos pelo desafio de repensar completamente o nosso processo seletivo e criamos o painel de vagas. Então, nesse Sim. painel de vagas, a gente define todo o escopo de responsabilidades de todas as vagas que a gente tem aberto. E aí, E acho que isso já é um primeiro nivelamento de expectativa, que era o primeiro ponto que a gente É. falou. Então, assim, se a pessoa entra sem saber o que ela vai fazer, já é uma chance a mais de ela ser um turnover, né? Dela sair ali do escritório. E às vezes, olha pra vocês verem, eu acho que eu já falei esse erro uma vez pra vocês, mas quando eu tava no escritório do meu pai, a gente fez um processo seletivo, tava buscando pessoas inovadoras pro escritório, só que, tipo assim, a gente precisava que a pessoa fizesse petição no dia a dia. E aí a gente contratou a pessoa e não fizemos um teste pra saber como que ela peticionava, e ela peticionava mal. Olha você vê o erro da contratação. Às vezes a gente nem sabe o que a gente quer, Sim. contrata a pessoa, chega aqui, ela tinha petição também. Aí a pessoa, aí errou, deu Exato. tudo errado. E eu acho que esse exercício de fazer a descrição, faz com que você reflita também o que você precisa que a pessoa faça, né? Porque acho que é justamente isso, entender. Ah, não, eu quero que ela faça petição. Ah, eu quero que ela faça audiência. E esse próprio exercício te ajuda a entender quais habilidades e competências você vai ter que validar, tanto tecnicamente, quanto também habilidades comportamentais. Que é aí que eu acho também que entra uma coisa que acontece nos escritórios, que às vezes não tem o teste nem da habilidade técnica, né? Mas às vezes acho que não tem essa validação do fit cultural, que Sim. é um E- tema cada vez mais comum nas empresas e que é uma coisa que gera muita saída de talentos ou necessidade de demissão, que a pessoa ela está alinhada com a cultura do seu escritório, com o que acontece ali no dia a dia, e elas têm ambição, né? Têm motivação para estar naquele ambiente, né? E uma coisa que a gente fez no nosso painel de vagas da Freeló foi explicar muito, de uma forma muito detalhada, a nossa cultura, dar muito contexto para que a gente consiga, primeiro, nivelar mais expectativas com os candidatos e, segundo, vender o sonho melhor para os candidatos. Porque, gente, assim, tem várias... A gente abre vaga, né? Todo mundo que abre vaga chove currículo, né? Porque tem muitas pessoas querendo trabalhar. Mas você vai analisar currículo mesmo, um tanto de aventureiro, tanto de pessoa que não sabe o que quer da vida e está se candidatando para N vagas que não fazem tanto sentido. Quando a gente direciona mais a nossa vaga, a gente coloca exatamente as responsabilidades, a gente meio que ajuda a filtrar os aventureiros. E quando a gente consegue já vender a nossa vaga melhor, assim, ela tá bem descrita, a gente pode fazer uma outra coisa que pra gente tá sendo bem legal, que é, às vezes, até prospectar pessoas ativamente. Sim. Porque, assim, sei lá, eu vejo que tem pessoas muito boas que estão buscando oportunidades, mas, assim, tem pessoas muito, às vezes até melhores, que não estão buscando, não. Porque as Sim. pessoas que estão muito bem profissionalmente já estão empregadas no outro escritório, já estão bem e tudo mais. E a gente tem que fazer alguma coisa para atrair elas. Sim. A gente começou a fazer prospecção ativa de candidatos aqui na Freeló. E aí, quando eu comecei a fazer prospecção ativa, eu comecei a sentir a dor que era. Os candidatos, eles já me impressionavam. O que você quer? Para qual vaga exatamente? Aí eu falei assim, nossa, o escopo da nossa vaga não tá legal. A gente ajustou o escopo. E aí, além de ajustar o escopo, a gente foi vendendo o sonho. Sim. E aí agora a gente prospecta, olha, tá aqui o nosso sonho, tá aqui a vaga, aí a nossa taxa de resposta é legal, e a gente começa a falar com a pessoa que às vezes tá no outro local, e a gente tenta roubar ela, assim, entre aspas, pra vir aqui com o nosso sonho aqui, porque o nosso sonho é claro, é legal, e as expectativas estão claras, a cultura é essa, e as possibilidades estão mais claras. E uma coisa que um dos nossos mentores nos falou também, que para mim fez muito sentido, é que quando você está contratando, né, buscando alguém para alguma vaga específica, o interesse não é só da pessoa que está se candidatando. Inclusive, ele é muito mais seu do que da pessoa que está se candidatando. Então, não é simplesmente também divulgar a vaga e falar, agora vou esperar.
né? Não vou fazer nada por isso, vou esperar as pessoas se candidatarem. É buscar, é ter esse olhar atento, né? Como o Gabriel falou, é prospectar ativamente, sim. Porque senão a gente vai ficar realmente à mercê de pessoas que, né? Só nesse sentido de as pessoas virem até a gente. E acho que esse movimento de ir até as pessoas faz muito sentido, considerando que você também tem a responsabilidade e a necessidade de ter um talento muito bom com você. Sim. Aí criamos a vaga, definimos o escopo. É bem difícil, essa parte demora bastante. Tenta transmitir o sonho. Acho que o nosso painel de vagas pode ser um bom benchmark para vocês. Modéstia à parte, eu gostei bastante dele. A gente já teve vários outros painéis de vagas, mas eu acho que agora a gente acertou, conseguimos transmitir um pouco do que a gente Com busca ali. detalhes, competências, habilidades. Aí você define as vagas, né? Você vai divulgar, você vai prospectar candidatos, tudo mais. E aí é muito importante você ter uma lógica nesse processo seletivo. Como que ele vai ser feito, né? Aqui, como que a gente estruturou o nosso? Primeiro, né? A gente divulga o link para a pessoa, ela vai ler ali a cultura, vai ver os pontos, vai ver as vagas que a gente tem aberto, com todas as funções bem definidas. E como que a gente criou essas funções? A gente pegou as funções, pesquisamos na internet, tipo assim, no nosso caso, a gente estava contratando, por exemplo, analista de sucesso do cliente. No caso de você vai estar contratando advogado, júnior, direito trabalhista. Então, eu pesquisei na internet, modelo de vaga, de descrição de vaga para isso. E aí Faz eu comecei... uma pesquisa ali, né? Atrelado à necessidade no negócio, que é o ponto que a gente trouxe Mas também. eu fui estudando como que outras empresas já estavam fazendo essa descrição da vaga. Eu fiz isso. Aí depois que eu fiz isso, eu fui no ChatGPT, né? Para quem não conhece, é aquela ferramenta de inteligência artificial que gera texto pra gente. E aí eu fui e falei assim, olha, ChatGPT, eu queria que você criasse para mim um escopo de uma vaga para isso, isso, isso. As minhas necessidades são essas, cria para mim. Aí eu peguei o modelo, peguei o que o ChatGPT fez, refinei a vaga, e aí eu criei a vaga. Pegamos essa vaga, divulgamos, aí a gente estamos divulgando agora, inclusive na data desse episódio, estamos divulgando. Se você é um advogado que não gosta de advogar, por exemplo, gosta mais de empreendedorismo do que da advocacia, se candidate em uma das vagas se você achar que faz sentido, porque você é uma das personas aqui da nossa vaga. Se gosta de advogar, vai ganhar dinheiro na advocacia, tem muito espaço ainda, mas aí não seria o caso aqui com a gente da Freeló. Aí divulgamos a vaga e qual que foi a ordem do nosso processo seletivo? A pessoa cadastra, preenche o formulário. Aí no formulário a gente colocou algumas perguntas, tipo nome, e-mail, telefone. A gente pediu o LinkedIn da pessoa, a gente não pediu para anexar currículo. E acho que uma outra coisa legal também é que já elimina muita gente por que você está interessado na vaga. E o que você sabe sobre a Freeló, que a gente perguntou. O que você sabe sobre a Freeló e por que você está interessado na vaga? Porque isso já diz muito sobre a forma que a pessoa escreve, por exemplo, já é uma ótima forma de entender ali se faz sentido para determinada vaga. E também qual que é o interesse dela com a vaga. Teve gente que, por exemplo, já respondeu que teria interesse na vaga da Freeló porque era uma vaga remota. Então, só da forma que a pessoa responde, você já fala, opa, esse não é o motivo pelo qual eu queria que ela tivesse interesse. A pessoa coloca assim, tipo assim, e escreve com uma pressa, tudo minúsculo, sabe? Aí eu falo assim, por que eu interessei pela Freeló? Remoto. Tipo assim, tudo minúsculo. Tipo assim, tá excluído já. Pra que a gente vai perder tempo falando com a pessoa? Exato. Então, eu acho que já é um filtro ali inicial. E depois a gente faz uma entrevista técnica para conhecer a pessoa, para entender as experiências sobre ela, as experiências que ela já teve. Nessa entrevista técnica, geralmente, como que a gente conduzia essa entrevista antes, como a gente conduz hoje? Antigamente a gente chegava e já começava a interrogar o candidato e aí ele dava as respostas sobre a vida dele. Hoje, eu tô preferindo ter uma outra abordagem. Eu prefiro que a gente comece falando, comece vendendo o sonho. Olha, Freeló é assim. Nosso contexto é esse. A gente busca esse tipo de pessoa e nessa conversa eu queria te conhecer um pouco mais. Sim. Então, primeiro vender o sonho, nivelar a expectativa e passar para a pessoa. Muito naquilo que a Júlia trouxe. Então, acho que um erro que a gente estava tendo nos nossos processos seletivos era meio que tipo assim, olha, se o candidato também não fizer questão, azar. Mas só que como agora a pessoa também vai fazer questão, se às vezes ela nem conhece o seu escritório, né? Se ela É. acabou de conhecer e tá ali começando a entender, né? Se ela quer ou não aquela vaga. Então, cabe ao recrutador fazer essa venda também da vaga, né? Aí a gente vende a vaga, mas assim, não querendo persuadir a pessoa a qualquer custo, a gente meio que assim, olha, é assim, se for pra você, legal,
Você acha que É, é? A pessoa, ou acho que não. Aí já acaba a conversa, acaba o processo seletivo. sim, Acho que é. Aí a pessoa começa a contar a história dela, fala assim, não, mas de acordo com isso aqui, eu acho que não faz sentido, já acaba a sim. entrevista. Aí ela conta um pouco das experiências, a gente começa a nivelar um pouquinho, e aí acho que a pessoa acordou em prosseguir no processo. A gente acha que ela merece prosseguir, aí a gente manda uma prova técnica pra pessoa. Como que a gente faz essa prova técnica? A gente pede, de novo, nome, e-mail, aí a gente pergunta algumas coisas, tipo, a gente tá colocando pra ela assim, qual que é a sua ambição na carreira, o que, que você busca, o Uhum. que, que você acha que você é muito bom. Porque, por exemplo, se você tá querendo buscar alguém para o seu escritório e a pessoa fala que a ambição dela é ser juíza federal, ou então, sei lá, não sei, uma coisa que não tem a ver ali, você já fala, opa, Talvez você tem vai uma. aceitar, É, vai ficar talvez, 3 anos. faça sentido, mas assim, talvez você já pode ter um alerta ali, olha, essa pessoa não quer advogar, ela tá buscando outra coisa, né? Não quer fazer isso no futuro. Ela, ela agora pode até ser uma possibilidade, mas ela se vê em outro local no futuro. Então, são coisas que te ajudam a entender também o perfil do candidato. A gente pergunta grande ambição, o que, que a pessoa é muito boa. A gente até pegou um template de um mentor nosso, de como ele estava fazendo na vaga, e aí na vaga dele, ele colocou assim: o que, que você é foda? Porque ele falou assim: "Ô, eu quero dar todos os. E aí você coloca no linguajar apropriado ao seu escritório, né? Porque no caso era uma empresa mais informal. Mas na Freeló, que a gente também é um pouco mais informal, a gente colocou: o que, que você é foda mesmo? Porque é meio que pra dar a possibilidade da pessoa se vender. Se a pessoa não sabe se vender aqui, e aí em texto, sem estar nervosa, poxa, aí pra que a gente vai contratar ela? Então a gente dá esse espaço pra ela. É, perguntamos também a capacidade de autoaprendizado, pedimos pra pessoa falar, olha, conta alguma coisa inusitada que você aprendeu sozinha e o que você fez. Sim. E aí a gente vai e cria uma prova técnica. Como que a gente faz essa prova técnica? A gente tenta pegar um desafio que a pessoa teria no dia a dia aqui. Então, por exemplo, é, sucesso do cliente. Poxa, a gente teve um problema porque um prestador entregou uma peça com qualidade baixa para um contratante. Como você Teve um outro resolveria? prestador que atrasou o serviço. Teve um outro que aconteceu isso, aquilo. Um contratante pediu aquilo. Como que você ia priorizar a sua rotina? Como que você ia lidar com esses problemas? E como que você ia falar exatamente com cada pessoa? É. Descreva sobre isso. Exato. E aí a gente pega situações do dia a dia e coloca nessa prova para a pessoa, a gente entender o racional dela. Muitas vezes não vai ter certo e errado, é só para entender a capacidade da pessoa argumentar. Então você pode pegar uma pergunta que faça sentido para o seu escritório, ou para aquela área especificamente, ou para a habilidade técnica que ela precisa ter, né? E traz isso ali para a realidade. Ou então, uma outra coisa também é pedir trabalhos anteriores, né? Pediu Pode tipo não um ser portfólio, assim. um portfólio ou alguma coisa, uma coisa que você fez em outro escritório, pode ser um caminho também, né, e muitas vezes pode ser menos fiel, porque a pessoa pode ter tido revisão, por exemplo, mas aí é ver o que faz sentido ali para aquela vaga especificamente. E uma coisa que a gente tem pedido agora também é case de sucesso. Então, fala assim, fala algum caso de sucesso que você já teve sobre isso. Então, se é Sim, vendas, o que você já fez para vender? Conta aí. Se é para fazer petição, fazer muita petição, viver um ambiente estressante, ou me conta aqui, tipo assim, o que você já fez um dia que você, é, sei lá, você tava ferrado com muita coisa e você deu conta. Conta com ele com é, detalhes. Se a pessoa não conseguir dar detalhes, provavelmente é porque não aconteceu. Se ela não- e aí, depois que acontece a entrevista a prova técnica, é, tem vaga que a maior parte das vagas faz sentido uma segunda entrevista, que é meio que assim, agora vamos aprofundar nas coisas técnicas, vamos discutir algumas coisas, e aí, se você ficar com alguma dúvida, você questiona de novo na segunda entrevista técnica, e se a pessoa não for convincente, ela ou tá mentindo, ou ela não tem a habilidade que você buscava. e aí, por fim, a gente faz uma entrevista de cultura, né? Para entender se a pessoa ela tá ali dentro dos valores da empresa. Então, são coisas realmente que você valoriza ali. Ah, espirrei. Fala. No dia a dia do escritório. E você avalia ela dentro daquelas habilidades ali, daquelas soft
skills que você deseja ali para o escritório, com base em perguntas mesmo sobre a vida. O mais legal, né, é que essa entrevista sobre cultura mesmo da empresa, cultura empresarial, elimina muita gente no processo seletivo. Por quê? É a que mais elimina. realmente. Por exemplo, a pessoa tem as habilidades técnicas, mas tem uma habilidade ali comportamental que não está de acordo com o que a gente acredita. Isso acaba fazendo. Isso acaba não, né? Isso é uma coisa que determina a contratação. Então, uma coisa que pode ajudar muitos escritórios nessa fase, né, de contratação, é justamente ter essa etapa de entender a pessoa, como ela é, como ela lida com problemas no dia a dia, coisas que façam sentido para você avaliar essas habilidades E comportamentais assim, também. nossa senhora, mas tá trabalhoso demais. Eu só quero que a pessoa faça um serviço meramente operacional. E eu não quero passar por tudo isso. Eu acho que assim, se você tá contratando alguém para fazer um serviço meramente operacional, se possível, tente terceirizar esse serviço. Porque a pessoa vai ficar desmotivada aí com você no dia a dia. Sim, terceirizar ou achar uma solução tecnológica que faça Ou isso. automatizar. Tipo assim, Automatizar. mas eu gosto de trazer pessoas para dentro da Freeló para serem estratégicas. É claro que existem diferentes níveis de pessoas, de fases de vida, às vezes. Mas assim, a gente busca na Freeló pessoas ambiciosas. Se a gente traz uma pessoa ambiciosa, se ela não vai crescendo aqui, ela vai embora. E se você Sim. trouxer uma pessoa ambiciosa no seu escritório, se ela não crescer, ela vai embora. Então, ou você vai ficar trazendo pessoas medíocres que não querem crescer, e tá tudo bem, e aí você vai ficar com aquilo ali, talvez nunca vai resolver seu problema, Sim. ou você vai começar a trazer pessoas ambiciosas que vão te puxar pra frente. Eu não gosto tanto de ficar trabalhando com pessoas mais ou menos. Eu prefiro criar um time Sim. bom que puxa a gente pra frente e a gente traga pressão pra gente de criar espaço para essas pessoas crescerem. E se não houver espaço para crescer, tenta outras formas do que ficar trazendo mais gente pro time, que essas pessoas vão ficar desmotivadas, Sim, provavelmente. com certeza. E muitas vezes essa pessoa operacional, ela vai entrar e sair, entrar e sair. Isso gera um custo de contratação enorme, né? E de desligamento também. E tarefas operacionais, dá pra gente deixar as pessoas motivadas, igual no modelo que a gente usa na Freeló. Como que a gente vai motivando as pessoas? As pessoas ganham por ato que elas fazem, por peça que elas fazem, e também são avaliadas por cada peça. Então, quanto mais peças elas fazem, mais elas ganham. Então, tipo, não tem aquele negócio, ela ganhou um salário, mas, sei lá, posso fazer um corpo mole. Aqui, poxa, é meritocrático. Eu faço mais peças, eu ganho mais dinheiro. Logo, o próprio método de remuneração faz com que a pessoa fique mais motivada. E, além disso, não adianta ela fazer um trabalho mal feito, que ela vai receber uma nota ruim e vai sujar o nome dela com aquela pessoa que tá contratando ela. Então, tipo, ela pode até ganhar o dinheiro aqui hoje, mas sujou a reputação e perdeu aquela fonte de renda dela. Sim. Então, eu acho que tem outras formas mais inteligentes, ainda que não seja por meio da Freeló, mas criando uma metodologia de precificação, de contratação parecida, você pode fazer isso direto para funções operacionais. Tá ficando mais comum agora escritórios contratarem advogados sob demanda para fazer petições, por exemplo, porque às vezes é uma coisa que é só operacional, a pessoa vai ficar desmotivada, eu não quero dar chão para a pessoa crescer. Então, muitas vezes eu acho que esse outro modelo deixa as pessoas mais motivadas. Sim, com certeza. E sobre retenção, né? Quando a gente fala em criação de equipe, acho que ok, a gente aprofundou bastante, mas e na hora de reter quem tá dentro, assim, Gabi, o que você acha que é o caminho? Eu acho que a primeira coisa é contratar certo. E se você tiver com pessoa errada, demite rápido aí também, porque, gente, demitir é horrível. Ninguém gosta. É a É pior contratar coisa. lento e demitir rápido, né? Mas assim, é horrível demitir, ninguém gosta, mas assim, gente, é ruim pra quem quem vai ser demitido, que você tá demorando, é ruim pra todo mundo. Então, quanto antes demitir, melhor. E prejudica, inclusive, essa performance, E né? Do dia prejudica a as outras dia. pessoas da equipe. Exato, Então, performance da equipe. você tem que entender assim, poxa, nossa, eu não segui nada que a Freeló tá falando, a gente também não seguiu, não. Várias coisas, a gente vai aprendendo, e com certeza daqui 2 anos o nosso processo seletivo de hoje deve ser horrível perto do que vai estar daqui a pouco. Faz parte do amadurecimento, faz parte da evolução das empresas. Sim, acho que um outro ponto também importante que a gente sempre faz aqui na Freeló e que é uma ótima prática de gestão de alta performance, né? Até é uma prática que é indicada nesse livro, né? Que é o The High Output Management, é a gente fazer reuniões de feedbacks, né? One-on-one, que é uma reunião individual ali com o liderado,
para você dar feedback mesmo, trocar feedback, colher o feedback da experiência dele e ter essa comunicação bem transparente. Assim, um erro comum que eu vejo nos escritórios, muitas vezes, é essa falta mesmo de momentos de feedback direto do líder com o liderado, né? Então, essa falta desses momentos provoca muitos conflitos frios ali na organização. Sim. Talvez uma coisa que tá me incomodando, que eu não tô falando, ou alguém que tá performando mal e só vai descobrir no dia que for demitida. Então, se a gente for trabalhando esses pontos nas reuniões individuais, tendo essa comunicação transparente, né, a gente consegue ali resolver ou tentar ao máximo resolver grande parte dos problemas. Eu acho que se tornar uma boa marca empregadora, às vezes é só fazer o mínimo, Sim, porque as empresas não fazem o mínimo, né? Assim, é você dar autonomia para as pessoas, é você dar liberdade, é você dar um ambiente para que ela possa dar sugestões, sim, é você permitir que não seja a pessoa maior hierarquicamente que dê a solução sempre, você dá uma liberdade para as pessoas brigarem com você se necessário, elas falarem, serem transparentes com você, é, é você ser transparente com os números do escritório, porque isso mostra muito, né, sobre o que está acontecendo, sabe? Às vezes a uhum, pessoa tá achando que tá ganhando pouco, mas ela vai ver ali e não tá sobrando dinheiro. sim. Então, acho que sim, Isso tudo gera essa relação de confiança, né? tudo isso vai gerar sempre ali uma reunião semanal, quinzenal de troca de você com o seu liderado. O que eu só percebo é que muitos sócios não querem fazer isso. Sim, Porque eu não quero falar quanto que eu ganho, porque eu não quero repartir o bolo, eu não quero isso, e tá tudo bem. Mas eu acho que assim, se você não quer fazer isso, então é difícil você ter talento de verdade e sim. criar uma equipe de alta performance. Eu não acredito que você vai conseguir criar uma equipe de alta performance sem seguir esses passos. Aí eu acho que de novo a reflexão. Talvez você não quer, porque você está com muita pessoa que é meramente operacional, e essas pessoas nem deviam estar aí, e aí talvez você poderia dividir só com pessoas mais estratégicas. Então, eu acho que fica essa reflexão, mas eu acho que essa questão de retenção de talentos é muito. Eu acho que as pessoas querem te ajudar a crescer o bolo, mas você tem que repartir o bolo com elas. Sim. Eu acho que os escritórios querem ganhar, muitos sócios querem ganhar tudo sozinho. Tá tudo bem também. Às E vezes isso não eu retém, né? No não fim vai das contas. reter, e eu entendo É, também. O sócio falou assim: poxa, eu trago a pessoa só quer uma parte dos meus honorários, não faz o mínimo, tudo mais. Eu entendo, assim, mas meio que assim, acho que o escritório também, do lado dele, ele tem que dar o benefício da dúvida sim. e criar regras claras, né, para promoção, para pessoa eventualmente se tornar Sim. sócia. Eu vejo que isso é um ponto importante também quando a gente fala de comunicação transparente, que muitas vezes nos escritórios, os advogados não sabem qual que é o caminho que guia a promoção. Então, às vezes, eles estão achando que eles estão arrasando, fazendo várias coisas, mas a sua expectativa, muitas vezes, é diferente do que eles estão fazendo. Às vezes, para ele entregar um bom trabalho é suficiente para promoção. Mas você tem que mostrar para ele que, olha, não, para você ser promovido, eu preciso que você desenvolva essa habilidade ou traga X clientes para o escritório. Então, eu vejo que esse desalinhamento também na promoção é um fator que prejudica essa transparência. E muitas vezes vai desengajar o colaborador que vai falar: nossa, eu não sou promovido nunca, vou sair do escritório. Mas muitas vezes não foi nem alinhado o que precisa ser feito para ser promovido. E eu gosto muito de pensar assim, por exemplo, vamos supor que a pessoa ganha R$ 3.000 por mês. E, sei lá, na cabeça dela ela quer ganhar 6. Eu gosto de fazer a seguinte reflexão: por que essa pessoa não merece 6 hoje? Sim, Ah, não temos dinheiro, tudo mais. Não, tudo bem, mas ela pode conseguir esse dinheiro. Então, o que falta para ela? Olha, é o seguinte, se você conseguir fazer as peças e não depender de mim, não me chamar para resolver esse problema, não fazer isso, e você conseguir trazer um cliente, sei lá, cara, você vai ganhar 6. E aí você sim, começa a conduzir essa conversa. Eu gosto de pessoas ambiciosas, que me puxam para frente, mas eu também gosto de puxar a pessoa para frente. Falar assim: você quer chegar lá? Vamos chegar então. Dá pra gente chegar. Mas aí eu preciso que você desenvolva isso, isso, isso e isso. Você topa? Faz sentido? Faz. E aí a gente faz uma outra reunião. Vamos reavaliar agora como que foi sua evolução sobre esses pontos. O que você acha?
É. Aí eu sempre gosto de pedir pra pessoa se autoavaliar. E ela vai trazer pra mim, tipo assim. E geralmente as pessoas se autoavaliam muito bem. Muito bem. Tem pessoas que não. Mas geralmente as pessoas têm uma boa autoanálise. Gabriel, acho que eu tô bem. O Gabriel, acho que eu estagnei. Acho que eu não melhorei nada. O que aconteceu? Tá com algum impedimento? Você tá com algum problema? O que tá acontecendo? Me conta o que tá acontecendo na sua vida. Aí a pessoa vai contando, tudo mais. Show de bola. O que você acha que dá pra gente fazer pro próximo ciclo? Acho que dá pra melhorar isso, dá pra melhorar isso, dá pra melhorar isso. Ok. Então vamos estabelecer esses planos aqui do seu desenvolvimento pra gente melhorar? Vamos. A gente conversa de novo daqui a 15 dias. Sim. E a gente vai fazendo esse acompanhamento. Esse acompanhamento, ele tem duas funções. Ou a pessoa vai ser demitida em algum momento, porque ela não acompanha o desenvolvimento necessário, ou ela vai crescer. Eu acho que a pessoa tem que crescer para ela estar motivada. Sim. É muito difícil a gente ter talento sem essa questão do crescimento. Então é meio que E assim, eu acho legal 15 também. dias, vamos crescer. 15 dias ou de mês em mês, vamos crescer, vamos crescer. E aí a pessoa tá sentindo, sabe? Ela falou assim, nossa, eu não tô crescendo, mas é porque eu também falhei aqui. Ou também tem um contexto da empresa, que a empresa também não deu o recurso financeiro suficiente, a gente não bateu a meta global da empresa. O crescimento, eu acho que depende geralmente de 3 fatores. Depende da pessoa, depende da equipe dela, da performance da equipe e depende da performance da empresa. E assim, eu gosto de, quando a gente fala em crescimento, desenvolvimento de habilidades, é importante a gente pensar em prazos, né? Porque assim, eu quero ser promovido, eu quero atingir tal desenvolvimento de habilidade, né? Eu quero conseguir fazer isso. Eu não ganho 6.000, no exemplo do Gabi, porque eu não tenho essas e essas habilidades e eu quero chegar lá. Mas quando? Porque, para mim, se for no ano que vem, meu amigo, eu não te quero aqui mais. Porque eu preciso disso rápido. Então, setar essas expectativas de prazos em que você espera que a pessoa se desenvolva. E isso faz muito parte da comunicação transparente. Por quê? Vamos supor que você tenha um advogado que está ali na sua esteira, pronto para se tornar um advogado pleno. Em algum momento, você precisa... Sua operação está crescendo muito, esse advogado não está se desenvolvendo na velocidade que você precisa e você precisa contratar alguém para ser acima dele, mas ele é mais antigo no seu escritório. Se não tem uma comunicação clara de que, olha, eu esperava que você se desenvolvesse nesse prazo, você não está se desenvolvendo da forma esperada e por isso eu vou ter que trazer alguém acima de você para ser seu líder, isso tudo gera uma fricção ali no ambiente de trabalho. Então, a transparência também nessa evolução, como ele pode progredir e o prazo que você precisa, né, que esse liderado seu progrida, é essencial para justamente também te permitir fazer contratações sem gerar ali quebra de confiança ou um clima chato, porque, o fulano esperava ser promovido, aí chegou alguém para ficar acima dele. Então, a pessoa, se ela não está tendo esse acompanhamento transparente, ela não entende por que aquilo está acontecendo. Sim. E aí desengaja e sai muitas vezes. Mas assim, enfim. eu acho que, poxa, eu tô querendo reter talento, não tô confortável em repartir o bolo. Sim. Não tem, aí é escolher. Ou você vai crescer solo, ou você vai crescer com talento. Sim. Talento de verdade não vai ficar aí sem ter uma parte, você vai criar um negócio dele daqui a pouco. Sim. Se for uma pessoa mais ou menos, vai ficar e mais ou menos não resolve. Aí eu acho que, pra mim, a essência do que a gente tá trazendo você quer ter talento no seu escritório? A primeira dúvida é, você quer ter talento? Eu acho que, pra mim, modelo com talento é parceria. Sim. É ganha-ganha, um modelo que eu quero que a pessoa ganhe muito dinheiro. Eu quero que a pessoa ganhe 50 mil por mês, 100 mil por mês, ganhe o dinheiro possível, mas vai ser saudável para os dois lados, com metas claras. É muito difícil uma equipe sem talentos ter essa alta performance. Então, você precisa ou formar talentos ou contratar esses talentos. E para formar esses talentos ou para contratar, acho que isso são pressupostos. E talvez você tenha que tratar, talvez dependendo da filosofia do seu escritório, se você não quiser ser tão transparente assim e tudo mais, você vai ter que tratar as pessoas do seu escritório de forma diferente. Então, tipo assim, quem são os talentos que eu quero, tipo assim, essas pessoas que eu tenho que reter Sim. de todo jeito,
e aí criar um programa muito legal para elas. Para as outras, são pessoas que você já aceita uma retenção mais baixa, que aceita uma maior rotatividade, dependendo, tá tudo bem. Sim. E aí, para essas outras, você cria mecanismos mais tipo, comuns, que não vão salvar a vida, não vai resolver, mas assim, é benefício, é plano de saúde, Sim. é aumentar um pouco do salário, é fazer Ter um ambiente de trabalho agradável, uma cultura fazer o organizacional mínimo. legal. Fazendo o mínimo, talvez você vai conseguir reter essas pessoas. E talvez vai estar tudo bem também, elas vão estar felizes ali. Mas é legal você separar isso. Eu gosto, a gente na Freeló gosta de dar espaço para todo mundo crescer. Mas depende um pouco da cultura do que você quer ser. Se Sim. for parecido com a gente, eu acho que tem que dar esse espaço, tem que pensar. Se for um pouco diferente, tenta dividir em camadas. E se Sim. não tiver a camada de cima, beleza, vai ser só você na camada de cima. Mas assuma que a decisão de você não ter transparência pode gerar mais dinheiro no bolso, tudo mais, mas vai te gerar mais problema com o talento. Aí a questão é, você tá disposto a pagar esse preço ou não? Sim. E acho que dentro do que a gente já falou também, mas só para fechar, acho que é ser um bom líder também. Que acho que faz todo sentido dentro dessa questão de comunicação transparente, de, né, ter toda essa forma de lidar mesmo com as questões do escritório, com as pessoas, ter essas reuniões que realmente fazem as pessoas se desenvolverem, né? E ser um bom gestor ali da sua equipe. Então, acho que é inevitável a gente falar também de retenção de talentos sem considerar que vai existir uma liderança que vai estar preocupada com isso, né? Sim. Uhum. Acho que, por fim, a gente já falou sobre isso, mas para quem ainda não entendeu como a Freeló pode ajudar o escritório, né, a ter uma equipe de alta performance, a nossa proposta aqui é justamente, como o Gabriel falou, fazer com que o escritório ele consiga executar mais petições sem ter necessariamente uma equipe interna para isso dentro do A escritório. ideia, eu gosto de dizer que a Freeló, ela atua como um RH em uma empresa de logística. Então, o que acontece? Os escritórios entram na nossa plataforma, eles vão delegar, ele primeiro define o estilo de escrita, o que gosta, o que não gosta numa petição. Depois disso, eles vão delegar as petições e a gente vai buscar diferentes advogados para essas petições. Vamos supor que o escritório começa delegando 30 petições. A gente vai pegar, sei lá, 15 advogados distintos para trabalhar com esses advogados, para trabalhar com os escritórios. E aí o escritório vai analisar esses 15 advogados. O que pode acontecer? Não gostei, essa petição tá ruim, essa tá boa, essa mais ou menos, esse teve problema. E aí a gente sempre pede para o escritório analisar. Esse advogado que trabalhou com você, você quer dar uma segunda chance para ele? Você acha que ele merece um potencial de continuar com você? Sim. Se ele entregou uma peça mais ou menos, pede uma revisão e aguarda o retorno da peça do advogado. Ah, não, Gabriel, essa peça aqui tá horrível, não quero trabalhar mais. Aí na plataforma tem um botão de reportar um problema, e aí o escritório pode pedir para a gente trocar aquele advogado e buscar um outro para ele sem custo adicional. Sim. E aí a gente busca outra pessoa. E o que acontece na prática? Eu trabalhei com 10 advogados, gostei de 4. É tipo uma seleção. Sim. Então, gostei de 4, 6 eu não gostei. Os que você não gostou, a gente absorve o custo, busca outra pessoa para você e vamos trabalhando até criar essa equipe. Sim, e assim, hoje, os nossos clientes, eles usam a Freeló realmente como uma equipe remota e utilizam a equipe interna para ser muito mais estratégica e ficar, por exemplo, nas correções, na coordenação dos advogados contratados por meio da Freeló, toda essa parte da gestão da plataforma, para que isso funcione. E, né, em paralelo, né, essa pessoa que está de forma interna, ela consegue ser mais produtiva, agregar em outros pontos do escritório que não sejam meramente operacional. Então, é uma alternativa para que a gente tenha, né, essa parte operacional mais externa ali e consiga utilizar a equipe interna para ter essa performance maior mesmo. E aí, assim, na plataforma, a gente vai fazendo essa seleção. Então, pedi 10, gostei de 4. Os que você não gostou, a plataforma tem prejuízo, porque a gente paga 2 pessoas para fazer o serviço. Mas, poxa, uma semana já gostei de 4 pessoas. Que bom, porque na próxima serviço que você pedir, você já pode recontratar os advogados que você Sim. gostou. E se a cada semana a gente consegue 4 pessoas pro seu escritório, em um mês a gente consegue 16. E 16 advogados já conseguem, talvez, resolver todo o seu problema operacional. Então, é basicamente um método muito com base em estatística, com base em seleção e com base em coisas práticas. Se a gente vai fazer um processo seletivo, vocês viram todas as etapas aqui que a gente tem. Quando a gente vai delegar uma função meramente mais operacional,
a gente passa a tarefa, então, olha, tá aqui o prazo, faça isso, ou tá aqui a entrevista do cliente, eu mando um áudio, eu mando o link do Drive, do Dropbox ou OneDrive, e aí a pessoa começa a trabalhar, devolve, gostei ou não? Gostei. Não gostei. Em 4 dias a gente descobre se a Sim. pessoa tá boa ou ruim, vai trocando, vai refinando, É. e aí, semana a semana, a gente vai melhorando. E acho que nesse sentido a gente faz bem aquele esquema, né? De ter uma equipe interna mais estratégica, que vai ficar por conta, né? De atendimento ao cliente, atração de clientes, coordenação das peças, e uma equipe outsourcing mais operacional. E não é fácil, né? Não. Fazer petição com qualidade, sempre tem desafio. Aí aqui a gente trabalha com cada cliente, a gente trabalha principalmente com planos mensais, né? E aí os clientes eles têm direito a uma gestora de contas, que é uma advogada da Freeló. Ela não fica trabalhando nas peças, em mas si. é uma advogada da Freeló, que vai fazendo um despacho semanal com o cliente. E aí, primeira semana, nó, inicial tá ruim, nó, recurso X tá ruim. Poxa, vamos entender por quê, o que está acontecendo, o que a gente errou do nosso lado na seleção. É. E aí voltamos na segunda semana. Não, agora o inicial tá bom, mas agora tem um problema novo. E nos casos de não estar funcionando, a gente sempre propõe alternativas, né? Processos seletivos aqui dentro da Freeló mesmo, testar diferentes pessoas para a gente ter esse contato maior. Vamos enviar um mesmo serviço para diferentes advogados para a gente comparar a qualidade. Identifica também problemas que às vezes estão acontecendo na delegação do serviço. Você pode usar esse recurso da plataforma. Você pode descrever um pouco melhor essa parte. Enfim, a gente vai fazendo esses ajustes justamente para a parceria funcionar e você conseguir realmente ter uma equipe interna mais estratégica e uma forma de executar a sua parte operacional mais eficiente. E, assim, eu gosto muito de sempre alinhar a expectativa, né? Eu prometo que todo mundo que chegar na Freeló vai ter um problema, vai ter problema, mas eu prometo também que todo mundo vai se surpreender com a solução desses problemas, porque a gente é bem diligente, tem um senso de urgência muito, muito grande, e é isso. Eu acho que todo escritório que se preocupa muito com a qualidade das peças tem esse desafio de atração de talentos, tem o desafio de retenção de talentos, e tem o desafio de entregar peças com qualidade e agilidade, sem depender da presença dos sócios. Então, modéstia à parte, a gente consegue encurtar bastante esse caminho para quem está buscando esse tipo de parceria nesse formato que a gente oferece. E criação de uma equipe de alta performance, né? Que é o que importa no fim do dia. Se alguém tiver interesse, faz sentido a Isso. gente trabalhar juntos eventualmente na Freeló, a gente vai deixar aqui o link em todos os conteúdos da nossa plataforma. Você pode se cadastrar gratuitamente para contratar advogados. Dá para você fazer contratações avulsas, o custo por petição fica bem mais alto, então acaba que a maior parte dos clientes estão com planos, e na contratação avulsa a gente também não consegue ofertar para vocês essa questão do gerente de contas, mas nos planos aí já dá para a gente trabalhar. A maior parte dos clientes hoje a gente tem planos que a gente chama de planos ilimitados, né? Onde o escritório pode pedir o que ele quiser por mês e está dentro ali da conta dele, a gente vai negociando mês a mês para que funcione, para realmente sair até juntada de dentro de casa para vir para cá. Sim. Então, o link da nossa plataforma ele vai ficar aqui na descrição do episódio. Então, cadastre-se lá, veja como é que funciona. A gente entra em contato com vocês também. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente vai aí tirando as dúvidas e resolvendo essa questão com vocês. Acho que os recados finais hoje eram esses, e por fim... Eu adoro esse tema, gente. Esse tema é muito bom. Tem Vamos passar alguns algumas dicas de conteúdos extras, aqui, né? Exatamente. Alguns conteúdos aqui que vão fazer bastante sentido para complementar esse, que é o podcast 39, que a gente falou sobre recrutamento e seleção de advogados, como que a gente encontra e retém talentos na advocacia. Foi com o Eduardo Perrone, que é um recrutador, né, super renomado da Perrone, que foi gravado em 2020, que tem dicas que são valiosíssimas até hoje, então vale muito a pena. A gente também tem um artigo do blog baseado nesse podcast, então para quem prefere ler também, a gente vai deixar aqui. A gente também tem uma live, que foi a live 21, que a gente falou como que a gente encontra talentos para o escritório de advocacia. E também temos um podcast que foi justamente como atrair e reter talentos para o seu escritório de advocacia em 2021.
E o último conteúdo foi a live 80, que a gente falou sobre seleção e retenção de talentos, como encontrar os melhores profissionais na advocacia. Como vocês podem ver, é um tema que a gente adora. Sempre trazemos Mas novidades, toda vez que a gente fala, tendências. tem uma. É É uma diferente. coisa diferente, Porque que é uma muda. experiência diferente, é um momento diferente. É. Então, acho que todos os conteúdos vão se complementar mesmo, não vão ser conteúdos repetitivos. Sim. É, Pessoal, então, espero por que hoje vocês é isso, tenham, né? espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se estiverem gostando do podcast, não se esqueçam também de se inscrever na newsletter, compartilhe com outros colegas advogados e advogadas. Marca a gente no Instagram, @freelaw.work. A gente se vê no próximo episódio, na próxima quarta-feira. Sempre aí presente com vocês. E até a próxima. Tchau, Até tchau. a próxima. Tchau, tchau.